Antes de entrar nos indicadores aqui para vocês, eu queria pontuar algumas coisas. Eu acredito que a maioria faz parte de vários grupos, seja no Telegram, aqui no WhatsApp, que vocês percebem em como a maioria da população, a maioria do pessoal, eles reagem ao mercado. A maioria só quer reagir ao preço. Ele não quer entender o porquê aquele preço está fazendo aquele movimento, porque o Bitcoin está agindo daquela forma. A maioria das pessoas, elas olham o gráfico e tenta interpretar o que já aconteceu. Aqui vocês já sabem que nós fazemos totalmente o contrário. Nós observamos o que está acontecendo na base do Bitcoin, ou seja, na rede do Bitcoin, na blockchain. É a partir disso que entendemos o que provavelmente ainda vai acontecer. O preço ele é apenas um reflexo final dessa movimentação. Ele é o reflexo do comportamento humano. Ele é o resultado de milhares de decisões emocionais. Só que antes do preço se mover, a estrutura já começa a mudar. Nós estamos aqui, a BDC, a Banca Digital Consultoria, está aqui exatamente para isso. Nós não trabalhamos somente com um relatório para acompanhar a volatilidade daquele momento. Nós trabalhamos com um sistema de leitura de ciclo. Nós organizamos dados brutos da blockchain e transformamos isso em um posicionamento estratégico. Em vez de ficar tentando prever o mercado, aqui a leitura gráfica aqui não se baseia somente no gráfico. Nós olhamos a blockchain também. Então, em vez de ficar tentando prever o mercado, como ele vai reagir, nós identificamos a fase onde ele está. E todo mercado tem fase, seja ele um mercado tradicional, enfim. No Bitcoin, essas fases elas são mais claras do que em qualquer outro ativo, porque a rede ela é completamente transparente. Se você souber identificar em qual fase nós estamos, você não precisa acertar nenhum topo ou nenhum fundo. Você só precisa evitar esses extremos, até porque é muito difícil você acertar um fundo ou um topo do Bitcoin. É por isso que eu falo diversas vezes para vocês, não tentem adivinhar qual fundo do Bitcoin, qual o topo do Bitcoin. Tentem sair antes desse movimento, porque aí vocês têm mais lucro do que um provável prejuízo de tentar acertar o local exato que essa movimentação vai acontecer. A maioria compra quando o risco é alto e vende quando o risco é baixo. Então, o nosso trabalho aqui é inverter completamente isso. É por isso que após esse vídeo eu vou liberar para vocês um e-book completo que eu já enviei aqui anteriormente, explicando e ensinando a vocês 12 indicadores importantes do Bitcoin. De antemão, eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Nunca utilizem somente um indicador. Peguem 4, escolham. Eu vou mostrar 2 aqui para vocês, muito importantes. Vocês vão pegar esses 2 e escolher mais 2 do e-book que vocês se interessarem. E quando eles convergirem entre si, aí vocês tomam a sua decisão baseado na sua estratégia, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Não é uma opinião, não é uma narrativa, não é previsão de nada. Nós cruzamos algumas dimensões objetivas. Nós fazemos o que, por exemplo, o MVRV, que é esse primeiro indicador que eu vou mostrar a vocês, como ele age, tá? Ele vai avaliar se o preço está acima ou abaixo do valor estrutural. E o outro indicador, que é o hash ribbons do Bitcoin, ele vai avaliar se a rede está fortalecida ou enfraquecida. Então, escolham esses 2 indicadores, peguem mais 2 do e-book que vocês preferirem, e quando esses 4 eles divergirem entre si, eles convergirem entre si, aí vocês vão tomar a sua decisão baseada na sua estratégia daquele momento. Obviamente, vocês vão precisar traçar essa estratégia bem antes, para não chegar no momento e ter que resolver suas coisas em cima da hora, mas os indicadores vão te ajudar bastante. Então vamos lá. Após essa aula aqui, vocês não vão precisar mais ficar acompanhando o preço, vocês não vão mais precisar ficar acompanhando notícia, nem o ruído, nem nada, porque vocês sabem que o mercado, ele gera ruído o tempo inteiro, vocês veem medo, euforia, notícias, influencer inventando coisa, querendo vender uma alta ou baixa a qualquer custo, enfim. Após essa aula aqui, vocês não vão precisar se preocupar com nada disso. Obviamente, vou deixar bem claro, essa aula aqui é para indicadores de longo prazo, indicadores de ciclo. Nenhum desses indicadores vai demonstrar a vocês o movimento de curto prazo do Bitcoin. Não é um indicador para você utilizar para fazer uma trade, por exemplo, para fazer um scalp trade, tá? São indicadores de ciclo, indicadores de longo prazo. O primeiro indicador aqui na tela é o MVRV, que eu gosto bastante desse indicador. Ele vai comparar o valor de mercado atual do Bitcoin com o valor já realizado. Ele pega o market cap, faz uma média com o release de cap e vai comparar o preço atual com o custo médio agregado da rede. Para simplificar aqui para vocês, quando vocês abrirem esse site aqui, quando vocês abrirem o gráfico do MVRV, foquem somente nessa região vermelha, na região verde e nessas linhas amarelas aqui, que é o que importa
para nós aqui, tá? Ele vai medir se o mercado ele está eufórico demais, se ele está negociando abaixo de um valor estrutural ou se está perto de um topo ou fundo macro, tá? Não é topo ou fundo de curto prazo, tá bom? Como é que você interpreta esse gráfico aqui? Quando a linha amarela, quando a linha do MVRV, ele toca na região verde, nessa zona verde aqui, significa que o mercado está abaixo do valor justo, ou seja, o mercado está barato, o preço está barato. Ocorreu uma capitulação e, historicamente, é uma fase de fundo do mercado, tá bom? Historicamente, quando o preço toca nessa região aqui, inicia um novo ciclo de alta. Como vocês podem ver aqui nos ciclos anteriores, vocês percebem que a compra do Bitcoin nessas faixas de preço aqui, nessa zona verde, foram bastante lucrativas a longo prazo, tá bom? Novamente, ele não vai mostrar aqui o preço do Bitcoin, certo? Ele vai mostrar o valor realizado com o preço justo do mercado. Ele vai fazer uma média para vocês, tá bom? Ele não vai mostrar o preço aqui, tá? E na zona vermelha, quando a linha amarela toca ou cruza essa região, não se apeguem ao cruzamento, tá? A partir do momento que ele tocar, que ele tiver esses toques aqui na zona vermelha, considerem sair do mercado se for a sua estratégia, considere vender se for a sua estratégia, ou considere não comprar nessa zona, pois o preço está muito alto em relação ao custo médio, ou seja, o lucro dos detentores está muito alto. Então o que é que acontece? Geralmente ocorre uma pressão de venda aqui. Eles vão vender para realizar lucro, obviamente. Ninguém vai comprar. A maioria das pessoas não compram o Bitcoin para segurar todas as suas posições a longo prazo. O institucional, algumas baleias, eles fazem realização de lucros sim, tá? Então, o que é que vocês podem observar aqui? O que é que vocês podem se perguntar? Então quer dizer que 126.000 não foi o topo do mercado, porque ele não tocou na zona vermelha? Não necessariamente, tá. O que é que aconteceu nesse ciclo que foi diferente dos ciclos anteriores? Não tivemos uma euforia extrema, tá. Se vocês lembram do ciclo de 2020, ali da pandemia, 2021, foi uma euforia absurda, tá. A única euforia que tivemos no ciclo atual foi ali no final de 2024, com as eleições do Trump, com promessa de reserva estratégica do Bitcoin, enfim. Tivemos uma euforia, onde o MVRV atingiu ali seus 4, 3,36 de média, tá, mas não foi uma euforia comparada anteriormente. Por isso que eu falo para vocês, não se apeguem somente a um indicador. Vocês não iriam, adivinhar, senão e não iriam acertar o topo do mercado somente com esse MVRV aqui. Vocês precisam de um ou mais indicadores para convergirem entre si. Como é que vocês olham a média do MVRV agora, a pontuação deles? Você vai colocar o mouse em cima da linha amarela. Você vê que atualmente o preço, a pontuação do MVRV, ele está em 0,50, ou seja, ele está próximo do zero ou próximo do abaixo de zero aqui, próximo da zona verde. Então ele está em um valor bom para você ir acumulando, porém ainda não chegamos na zona verde aqui, tá certo? O que é que ele não faz? Ele não marca o topo exato e, obviamente, ele não marca o fundo exato. Ele mostra um risco estrutural, tá bom? Então ele não serve para curto prazo, ele é somente um indicador para longo prazo, ele é um valuation de ciclo, tá certo? Aqui é onde temos o risco de topo macro, tá? É onde o risco máximo, mesmo que o preço pareça forte, e aqui é uma oportunidade no macro para vocês fazerem os seus aportes, tá bom? Se o MVRV ele mede o preço X valor do Bitcoin, o Hash Ribbons ele vai medir a força da infraestrutura naquele momento. Ele vai observar a taxa de hash, ele vai ver o poder computacional da rede. Ele vai ver a capitulação dos mineradores. Se vocês prestarem atenção, vão observar aqui 3 linhas que eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Essa linha preta aqui é o preço do Bitcoin. Essa linha azul e a linha roxa são as 2 médias que esse indicador utiliza. A linha azul é a média móvel de 30 dias e a linha roxa é a média móvel de 60 dias. Essas 2 médias aqui, elas vão detectar quando os mineradores eles estão desligando as suas máquinas e quando os mineradores eles estão vendendo Bitcoin para sobreviver. Primeiramente, o que é a capitulação dos mineradores? Quando o preço do Bitcoin ele cai muito, os mineradores menores eles ficam menos eficientes, eles ficam no prejuízo. Então, eles desligam as máquinas
vendem as suas reservas para sobreviver e a pressão vendedora ela aumenta. Isso gera um pânico estrutural e limpeza, de liquidez, ou seja, mostra um sinal de compra, a partir dessa capitulação. Como é que você observa isso aqui? Prestem bem atenção. Quando a linha azul ela cruza para cima da linha roxa, significa que o poder, da infraestrutura naquele momento, dos mineradores está muito alta, está muito eficiente para eles, eles estão lucrando com isso. Então, consequentemente, teremos uma valorização do preço da parte daquele momento. Observem que esse cruzamento aconteceu aqui, isso eu botei um zoom aqui para vocês para ficarem melhor de observar. Aconteceu aqui em julho, 23 de julho de 2024. O preço estava em $65.000 naquele momento. A partir desse cruzamento, vejam que essa linha, ela não cruzou mais abaixo da linha roxa, não ficou muito tempo abaixo. Veio aqui rapidinho e retornamos novamente e praticamente dobramos de preço desde o seu cruzamento. Quando essa linha azul, ela cruza para baixo da linha roxa, significa que provavelmente ocorrerá uma capitulação no preço, uma capitulação dos mineradores. Observem que esse cruzamento para baixo que aconteceu no final de novembro do ano passado. Consequentemente, foi quando alertamos o pessoal do BTC Momento que entraríamos em um provável bear market, e foi exatamente o que aconteceu. Veja que quando o preço, essa linha cruzou abaixo da linha roxa, o preço simplesmente despencou, como vocês observaram nos últimos dias, nas últimas semanas, com medo extremo no mercado, enfim, vocês presenciaram isso. Veja que atualmente essa linha azul, ela está muito distante da linha roxa. Olha aqui, eles estão muito distantes. Então, está acontecendo ainda uma capitulação no preço, tá? E já acabou? Eu acredito que não, ainda observaremos uma movimentação maior do Bitcoin, uma correção maior do Bitcoin, para depois essa linha azul, ela cruzar novamente para cima da linha roxa, tá. Quando o hash rate ele para de cair, os mineradores, os que sobreviveram, obviamente, eles retomam as suas atividades e a rede começa a se fortalecer novamente. Isso, historicamente, ele marca uma recuperação pós-capitulação. É como se o sistema tivesse expurgado os fracos, os mão de alface, enfim, vocês conhecem, aqueles que compram na alta e vendem na baixa, né. Então, o que é que esse o que é que esse indicador ele mostra? Ele não mostra o preço. Da mesma forma do MVRV. Ele vai mostrar se a base produtiva do Bitcoin está saudável, se estamos em estresse extremo, se a estrutura já foi purgada.